why put this out for the world to start playing with, to start using, when we don't know where this is headed? You mean like why develop AI at all? Why develop AI in the first place? And then why put it out for the world to use before we know that we are safeguarded, that those guardrails are in place already? This will be the greatest technology humanity has yet developed. We can all have an incredible educator in our pocket that's customized for us, that helps us learn, that helps us do what we want. We can have medical advice for everybody that is beyond what we can get today. We can have creative tools that help us figure out the new problems we're going to solve, wonderful new things to co-create with this technology for humanity. We have this idea of a co-pilot, this tool that today we help people write computer code and they love it. We can have that for every profession, and we can have a much higher quality of life standard of living. As you point out, there is huge potential downside. People need time to update, to react, to get used to this technology, to understand where the downsides are and what the mitigations can be. If we just developed this in secret in our little lab here and didn't have contact with reality and made GPT-7 and then dropped that on the world all at once, that, I think, is a situation with a lot more downside. O futuro do conteúdo, no Terraço Cast de número 369. A vinheta inicial que você ouviu é Sam Altman, CEO da OpenAI, que é a empresa que criou o ChatGPT, falando ao canal ABC News sobre como a inteligência artificial pode mudar o futuro das relações sociais. Por que a gente insiste em políticas? Primeiro, errar não é problema. Você quer inovar, criar uma política pública nova, você corre o risco de errar. O problema é não reconhecer o erro e repetir os erros. I imagine people today saying, well, when are we going back to normal, like it was 5, 6, 7 years ago? The important thing to know is that that wasn't normal. Right. That was the easiest, the best of time. My own belief is we're not going back there. We're now in an environment of more normal circumstances, and we're going to roughly stay this way. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da noite de 24 de abril de 2023, uma segunda-feira, em Ourinhos, para o 369 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Estão comigo nesse episódio uma pessoa que pode não aparecer muito aqui no podcast, mas está sempre por dentro dos projetos que botamos para rodar, e outra que está sempre aqui conosco. Vamos a essa dupla. E aí, Arthur Solow. Oi, Caio. Oi, Raquel, e principalmente aí para todos os ouvintes aí do Terraço Cast. Fazia tempo que eu não passava por aqui, né? Um pouco mais de um mês. E agora, com bem mais ouvintes do que a gente tinha, a gente está crescendo muito aí, um super mérito aí do Caio, que tem tocado o podcast com essa excelência aí que todo mundo está acostumado. Então, essa semana, a gente vai falar de conteúdo, que é uma coisa que nós aqui do Terraço gostamos muito e conhecemos, né, a fundo. E também falar um pouquinho dos BRICS. Então, vamos lá que tem bastante assunto. Não fica muito longe não, que o pessoal sente sua falta, meu querido. E também ela, Raquel de Sá. Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo. Gente, nesse dia que eu sei que tá todo mundo falando aquele típico diálogo de elevador dessa época do ano. Nossa, esfriou, né? Ai, nossa, esfriou, mas espero que não seja tão frio assim em julho. Nossa, imagine, o ano passado, nossa, foi difícil. Pois é, gente, aonde eu estou não está frio, tá? Só está um ventinho bem agradável. Não vai estar rolando esse diálogo por aqui. Não, é mentira, rolou e já foi, nossa, deu uma esfriadinha, né? Mas é isso. E eu estou aqui no litoral esperando boas ondas, gente. Vamos lá. Alô, alô, São Pedro! Mande boas ondas para a mulher do tempo sem tempo, porque ela precisa treinar. Porque senão já era, né? Ela só vai se afogar e vai ter que largar o surf. Pior que esfriou mesmo, viu, Raquel? Aqui já tô tendo até que usar o corta-vento para ir na academia, que é super perto de casa. Em todo caso, vamos ao 369. Arthur, quem produz conteúdo deve visualizar a inteligência artificial dos chatbots como inimiga ou aliada? Qual é o futuro esperado para essas ferramentas dentro desse campo? Então, Caio, eu não vou mentir que esse assunto tem
passado bastante pela minha cabeça da gente pensar principalmente depois da maior utilização do ChatGPT, milhões de pessoas já utilizam todo dia, como que vai ser o futuro da produção de conteúdo. Por que eu tô falando isso, né? Só para ter uma ideia, né, a gente tem um conceito muito importante na produção de conteúdo, artigos, vídeos, roteiros e coisas do tipo, que é o SEO, né, que é o Search Engine Optimizer, né? Posso ter matado o inglês aqui, mas é uma forma inteligente de você criar um conteúdo e ele ser encontrado facilmente na internet. Então, por exemplo, um exemplo simples é, por exemplo, se você procurar índice Ibovespa no Google ou no Bing, onde você quiser, você vai achar o artigo lá em cima que melhor explicou esse conceito, mas não é exatamente o que ele melhor explicou, mas ele tem parágrafos mais curtos, ele tem links para artigos que são referência no assunto, ele tem muitos outros sites apontando para esse artigo. Então, hoje o Google tem o Snippet, né, que é uma forma de ele trazer um resumo daquele texto, ou um resumo daquela pergunta que você fez para o Google, ele aparece lá em cima. Então, o sonho de qualquer produtor de conteúdo é ele aparecer nesse snippet do Google. Então, vai ter muito acesso, muita gente vai clicar e coisa do tipo. Então, é importante falar que o SEO, né, esse conceito, é um pilar muito importante para a produção de conteúdo, tá? Isso para o Terraço, para todo mundo aí que produz, é uma parte aí super importante dessa criação de conteúdo. E quando a gente vai no modelo tradicional do Google, Bing e outras ferramentas de pesquisa, ele te fala qual que foi o site que ele tirou aquela informação. Então, nesse caso do Snippet, o índice Ibovespa é uma coletânea, é um índice ponderado das ações mais negociadas e coisas do tipo. Ele vai falar que é, por exemplo, da Exame, ele vai falar, por exemplo, que é da BMC. Então, ele vai te dar qual que é a fonte primária. No ChatGPT, se você fizer a pergunta aqui que é o índice Ibovespa, ele vai te dar todo o textinho, vai digitando ali, mas ele não vai falar que foi de tal artigo, foi de tal empresa, ele vai te dar a resposta. Então, é aí que tá a grande questão de como que vai ser o futuro do conteúdo. Imagina que você tem uma série de estratégias de marketing, né, que a gente fala que é o SEO, né, a produção de artigos massiva, é uma estratégia relativamente barata perto de tráfego pago, perto de outras formas, né, de marketing de marca, marketing não de produto, né, mas para falar um pouco da empresa e tudo. Então, é uma forma de você divulgar a empresa de uma forma barata, porque as pessoas acham no Google o que é índice Ibovespa e acaba achando a sua corretora, a sua asset, né, a sua gestora, o banco. Então, por isso que essa produção de conteúdo baseada em SEO, ela é tão famosa e tem dado tão certo. Mas quando a gente fala de ChatGPT, o Bard mesmo, né, que é a inteligência artificial do Google, que não tá lá essas coisas, mas o Google não vai deixar para trás, né, não vai ficar para trás da Microsoft, vai investir muito nisso. E outros, né, outras empresas têm investido bastante nisso. Isso, né, vira de ponta cabeça a estrutura de você produzir conteúdo. Então, será que vai valer a pena continuar com essa estrutura de produzir conteúdo sobre conceitos, sobre partes mais técnicas para tentar ser encontrado mais facilmente nas ferramentas de pesquisa? E eu acho que tem outro ponto também aí, né? Isso eu tô falando do ponto de vista de SEO, né, do ponto de vista de achar conteúdos relevantes na internet. Mas mesmo na questão de produzir, existem muitas agências de marketing de conteúdo, né, de produção de conteúdo, que vão ter que se reinventar também, né, porque se for entregue um conteúdo mediano para uma empresa que está contratando essa agência não vai sobreviver, porque conteúdos medianos para bons, o ChatGPT já faz, o Bard com certeza vai fazer. Então, claro que tom de voz, eu não sei se vocês, quem está ouvindo a gente aqui, né, os ouvintes, se já usaram o ChatGPT e pediu para ele fazer um artigo sobre determinado assunto, sobre, sei lá, aquecimento global, sobre a questão do lixo nos oceanos, pede para ele faz esse teste. Você vai ver que o texto é um pouco amarrado, né, o texto não é muito fluido, ele repete muitas vezes a palavra, põe tipo conclusão, põe início. Não é exatamente da forma que é o ideal um texto para a fluidez, do ponto de vista de leitura mesmo, de facilidade de leitura. Mas o esqueleto dele é muito bom, sabe? Os pontos, se você pedir para ele listar 5 vantagens, listar 5 desvantagens sobre determinado assunto, determinado conceito, ele faz absolutamente e de forma muito, dá até medo, ele faz muito bem. Mas quando a gente fala de texto pronto, ele não faz. Então eu acho que assim, aí retomando, né? Fui e voltei, mas o ponto é o seguinte, para textos medianos, uma agência ela não vai conseguir sobreviver. Por isso que eu falo muito de reinventar esse modelo de conteúdo. Mas para esqueleto, para ajudar, eu acho que ele diminui de um briefing aí de 2 horas para 30 minutos, para 20 minutos, e aí você consegue mexer no que ele fez, colocar o modelo correto, né, com seu tom de voz. Então, acho que é super legal utilizar essas ferramentas para produção de conteúdo, mas também a gente precisa ver como que vai ser esse futuro. O futuro de, eventualmente, ele não colocar qual foi a fonte que ele utilizou para te dar aquela resposta tão assertiva, e também
também tem uma coisa que tem sido falada, e eu também visto pouco falar, se o ChatGPT, o Bard e outras ferramentas de inteligência artificial genérica, né, como é esse caso, será que eles vão começar a colocar a fonte que ele utilizou e qual que vai ser a escolha, qual que vai ser o algoritmo para escolher uma fonte em relação a outra? Vai ter uma parte patrocinada hoje no Google, no Bing, se você procura principalmente no Google, você tem anúncios patrocinados ali, né? Então você procura seu índice Bovespa, eventualmente você pode achar alguma coisa de uma corretora, de um banco falando sobre isso e ele tá lá em cima porque ele pagou pro Google. Será que o ChatGPT vai ter algo parecido? Qual que vai ser esse critério, sabe? Então tem uma série de pontos de interrogação, mas para quem é produtor de conteúdo, assim, né, tem que ficar muito de olho, utilizar, obviamente, as ferramentas que já ajudam muita gente a produzir conteúdo, a fazer esse esqueleto, né, fazer essa parte inicial. Claro que precisa do toque, o tom de voz, o toque do produtor de conteúdo para ter esse diferencial, para não ser um conteúdo mediano, que não vai ter mais espaço, mas principalmente como vai ser o futuro da busca de conteúdo, né? A gente tem visto várias reportagens, análises, mostrando como as gerações mais novas preferem usar o TikTok do que o Google na hora de buscar sobre determinado conceito, determinada palavra. Então, se o ChatGPT ou outras ferramentas de inteligência artificial começarem a ser utilizadas mais como uma fonte de busca, toda a produção de conteúdo vai ter que ser reinventada justamente porque há dúvidas como que cada uma das fontes elas vão ser citadas. Hoje no ChatGPT elas não são, então pode virar realmente de cabeça para baixo essa indústria, e é uma indústria mesmo de produção de conteúdo. Então acho que é um assunto aí para todo mundo que gosta, que a gente no Terraço a gente tá há mais de 9 anos produzindo, então é uma coisa que interessa. Eu acho que principalmente se adaptar. Eu acho que o pessoal de conteúdo brinca, né, que conteúdo é rei, sempre vai ser. Então, independente da ferramenta que é utilizada, independente do momento que você tá, bons conteúdos eles sempre aparecem e sempre são recompensados. Então, seja no momento de inteligência artificial, seja no momento de papel e caneta, acho que sempre a gente tem exemplos diversos em perfis que ficam muito grandes de uma hora para outra, seja Instagram, TikTok, mas que, por que eles crescem tão rápido? Porque tem um conteúdo que as pessoas gostam de ver e param o tempo delas para ver aquele conteúdo. Então, seja com ChatGPT, seja com Google, seja com Bing, seja o que for, eu acho que a oportunidade de produzir conteúdo e ser recompensado por ele na verdade não caiu, ele aumentou. A gente só tem que se adaptar a essa situação e por isso que é um assunto tão relevante que a gente trouxe aqui no Terraço Cast. Quem for da área do conteúdo e estiver ouvindo saberá bastante sobre isso, mas caso você não saiba, o SEO que o Arthur falou é uma estratégia bastante importante para posicionar conteúdos, marcas e, claro, produtos na internet. É o literal deixar seu conteúdo alinhado com o que as pessoas buscam por aí na internet. Uma coisa é a pessoa pesquisar no Google e cair nos já conhecidos algoritmos e mecanismos que alavancam o atual maior buscador do mundo. Mas, com as novas ferramentas, a depender de como elas funcionarem, se colocam a fonte ou não, que é uma preocupação, né, que o Arthur trouxe pra gente, pode ser que muito conteúdo precise se adaptar. A grande sacada, na verdade, está em saber encadear a ferramenta. Como já apareceu aqui em um outro episódio, quem sempre ouve vai lembrar, essas ferramentas são literalmente copilotos. Com elas, você consegue ter bons direcionamentos, mas a parte final, o que agrega mesmo, isso continua, pelo menos até o momento em que essa ancoragem é realizada, a cargo da pessoa que está escrevendo. Resta saber, principalmente ficando de olho nas regulações que já estão sendo colocadas na mesa, quais serão os caminhos pelos quais essas ferramentas percorrerão nos próximos períodos, porque isso será primordial, tanto para quem trabalha com produção de conteúdo, quanto para quem quiser procurar o conteúdo da maneira mais eficiente possível. Essas movimentações são muito rápidas e estão em plena transformação a olhos nus. Quem trabalha nesse campo precisa colocar na pauta para ontem o que fazer para não ser substituído ou não morrer por estar focando em algo que não entregará os mesmos resultados de meros trimestres atrás, antes do tal ChatGPT e a horda de chatbots que vem a reboque dele tomarem atenção como tomam agora.
Existe um lugar no qual você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico. Essa é a nossa Linktree. YouTube, LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok e Hello estão disponíveis lá. Além disso, você também encontra oportunidades de nossos parceiros, o curso Python para o Condado, no qual você aprende programação, e o link para abrir sua conta na Nomad. Abra com o cupom TERRACO20, tudo em maiúsculo, para ganhar até $20 na sua primeira remessa de câmbio, fazendo essa primeira remessa em até 15 dias após a abertura da conta. E, para finalizar, lá você também acessa nossos e-books. 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje e Projeto Nobel, com artigos sobre todos os anos do Nobel de Economia entre 1969 e 2022. Ambos de graça, baixe agora mesmo. Não deixe também de seguir as pessoas que participam dos episódios do Terraço Cast e se dedicam semanalmente a trazer as análises que você ouve aqui conosco. Raquel, tivemos enfim a apresentação do texto técnico do novo arcabouço fiscal. O que é possível ver nessa base? Parece promissor? E agora, queridos ouvintes, eu queria falar sobre aquela novela Gente Desculpa. Eu sei que vocês estão muito cansados, vocês não aguentam mais ouvir os episódios dessa novela do Brasil e o Fiscal. Mas é que tem novidade, gente, todo dia. A novela Brasil e o Fiscal, ela é tipo o ER, sabe o ER? Ou Grey's Anatomy, não, mais do que ER, Grey's Anatomy, gente. Grey's Anatomy ainda passa. E todo mundo me pergunta, nossa, você ainda assiste? Eu ainda assisto, gente, eu me divirto. Todo dia é uma nova, né, uma nova história médica, eu acho divertidíssimo, né? Mas temos aí os mesmos personagens, né? Meredith Grey segue lá firme e forte, já passou Covid, já passou de tudo. E, enfim, eu divago, né, gente? Vamos voltar. Voltando aqui pra novela do Brasil e o Fiscal. Qual que foi o episódio dessa semana, gente? O episódio foi, finalmente, a apresentação da peça legislativa, então da proposta, né, da proposta legislativa ali do Ministério da Fazenda para o Congresso, da famosa nova regra fiscal, né, do novo arcabouço fiscal. Ela não foi engraçado até, porque no dia que ela foi ali divulgada e tal, o mercado reagiu mal no começo do dia, né, os investidores reagiram mal, a bolsa caiu, o dólar subiu e tal. E aí foi, mas por que tá reagindo mal? Ah, não, é porque teve muitas exceções, né, muitas exceções e tal. E quando olhou no detalhe, na verdade, assim, grande parte, 90% dessas exceções já tinham no teto de gastos. E aí fala, bom, tudo bem, não é que o teto de gastos era ótimo e tal, mas assim, já estavam lá. Então elas já existiam desde o teto de gastos ou elas tinham sido aprovadas na PEC da transição. Então é aquela coisa, tipo, já estava precificado, todo mundo já sabia que isso ia rolar. Então não sei, acho que a galera só queria ter um motivo de mau humor e não leu direito a proposta, né? Mas calma, gente, calma que vai ter motivo pra mau humor. É que ele só não é esse exatamente. E aí depois, quando todo mundo percebeu que, na verdade, isso já acontecia, falou, nossa, não sabia, é verdade, então tá bom. Aí deu uma melhorada no humor. Só que aí depois, no dia seguinte, na quarta-feira, foi tipo, não, peraí, agora a gente teve mais tempo pra ler e, na verdade verdadeira, tem outros problemas aqui que são problemas de verdade. E aí eu vou falar aqui pra vocês, gente, dos pontos que poderiam mudar e que ainda há tempo, né, a experiência é a última que morre, ainda vai passar pelo Congresso, quem sabe, um dia. Mas vamos a eles, né, vamos a esses pontos preocupantes da nova regra fiscal. Lembrando que eu já trouxe aqui pra vocês, tá, que esse projeto, ele veio, enfim, exatamente em linha do que tinha sido apresentado pelo Ministério da Fazenda, que é uma regra de limite de gastos. E a variação dos gastos está atrelada à inflação do período anterior, mais uma parcela da variação das receitas. Parece meio confuso, mas é só a gente pensar assim, quanto que o governo vai gastar no ano que vem? Ele vai gastar, né, o que ele gastou no ano passado, mais a inflação, ou seja, todo ano vai ter um ganho real, tipo, ela vai ser corrigida pela inflação, então isso já difere do teto de gasto. Aí o que acontece? Vai corrigir pela inflação, e aí, quanto vai subir? Vai subir, proporcionalmente aí, 70% do que variaram, né, as receitas. Então, vamos lá, a receita cresceu 10%, as despesas vão crescer 7%, que é 70% de 10%. Só que isso tá limitado a 0,6% no mínimo e 2,5% no máximo. Então, né, não vai ter essa festa da uva. Mas, gente, nesse meu exemplo foi meio maluco, porque 10% em termos reais já é bastante coisa, né? Então, assim, 2,5% já é bastante pra crescer acima, lembrando, gente, é sempre acima da inflação. Então, essa regra continua aí, né? Então, se for mais, é limitado a 2,5%, se for menos, é limitado a 0,6%. Qual que é o resumo da ópera? As despesas sempre vão subir acima da inflação anualmente, mas vai estar atrelada aí a quando subir a receita. Beleza, então vamos aos pontos de atenção, né, gente? O primeiro ponto de atenção, certamente, é essa questão ali das exceções.
Mas ela já estava no teto. Não, realmente já estava no teto e tudo mais. Então, assim, algumas exceções, né? A gente sabe que o Fundeb, ele não faz parte, né? A gente sabe que o piso de enfermagem não faz parte, né? Porque isso foi ali na PEC de transição. Também tem ali os créditos extraordinários, né? Tudo isso como já era no teto de gastos. Mas eles adicionaram algumas mudanças a isso, né? Então, eles colocaram ali também a atualização monetária dos precatórios. Tipo, ou seja, quando tem os precatórios, aquela história lá, né? Quando passa um metrô em cima da sua casa, etc e tal, que eles são atualizados, né? Demorou pra pagar, demorou pra sair a decisão, demora anos e anos, eles são atualizados, né? Então, essa atualização monetária, ela não vai entrar, tá? Ali nesse limite. O que é, né? Realmente vai sobrar uma graninha aí, né? Então, essa foi uma exceção adicional. E uma outra foi a restrição da excepcionalização de capitalização de empresas estatais não dependentes ao conjunto de empresas financeiras. O que quer dizer isso, gente? Que se você tem, por exemplo, um banco estatal, né, você tem lá o BNDES, você não pode mais capitalizar ele e excepcionalizar desse limite de gastos. Isso é uma boa mudança, tá? É uma mudança importante, porque ali no teto não tinha uma questão das outras empresas, né? Então agora a gente está falando que as despesas, né, com aumento de capital das empresas estatais não financeiras e não dependentes, vai ser ali excepcionalizado. Porém, as empresas financeiras, elas estão ali dentro do limite. O que isso quer dizer? Não dá para o governo chegar, jogar um monte de dinheiro no BNDES e ainda tirar isso do limite de gastos. Então, uma boa notícia. Muito bom. Excelente. E aí tem uma outra coisa aqui também, que são as despesas relativas à cobrança da gestão dos recursos hídricos da ANA, né? Que é a Agência de Águas e tal. Isso é um cacareco, não faz muita diferença. É isso. Mas qual que é a questão aqui, tá? É importante ficar de olho se o Congresso não vai resolver aumentar essas exceções. Não, vamos pôr mais um aqui, vamos pôr mais um aqui, vamos pôr mais um aqui, né? Então isso é bastante importante. Então, assim, em tese, o ideal seria que todas as despesas estivessem nesse limite, ainda mais agora que o limite é maior. Porém, como já temos elas já eram excepcionalizadas no teto, a grande questão agora é se vai abrir a porteira e continuar mais um monte de exceção. Não é o que indica, mas ficaremos de olho. Bom, segundo ponto, mas aí a gente já começa a entrar nos pontos um pouquinho mais preocupantes. A mudança na forma de correção do limite das despesas. O que isso quer dizer? A gente tem ali uma despesa, né? Como é que você vai corrigir essa despesa? Você vai corrigir de acordo com, como eu já falei, né? Quanto você vai gastar? O quanto variou a inflação, mais o quanto variou a receita, 70% disso. Alright. Até aí, tudo certo. Só que qual é a inflação, né? Que inflação? A inflação do ano anterior? Mas como assim? Se você tem que aprovar o orçamento nesse ano para gastar o ano que vem, como é que você sabe a inflação? A inflação ainda não aconteceu. Então, o que foi incluído? Que essa atualização vai ser feita pelo o que já está realizado e a inflação estimada, tá? Só que a inflação estimada, gente, acontece muita coisa, né? Muita água rola em meio ano. Então, muitas vezes, a inflação ela vai ser estimada, né, ali no projeto do orçamento, né, a PELOA, e eles vão seguir isso. Então, quer dizer que se a inflação no ano for maior do que... A projeção for maior do que, de fato, foi a inflação, então, lá em julho tava todo mundo projetando que a inflação ia ser 10, e na verdade a inflação foi 6, a despesa vai subir muito além da inflação, que vai subir só 6. E se for o contrário também, tá? O contrário vai ter uma subestimação da inflação e você vai ter um problema, porque vai ter que ser... O governo ali vai ser obrigado a começar a comprimir um monte de despesa. Tem um monte de despesa obrigatória e ele vai ter que comprimir onde dá, né? Vai tocar investimento, toda aquela história que a gente já sabe. Mas muitas vezes, tá? A gente vê uma superestimação da inflação e aí acaba tendo, principalmente nessa projeção da PELOA, né? E isso você acaba criando um incentivo para superestimar e para ter um limite maior nas suas despesas. Então, isso já acontecia ali no teto de gastos, mas continua sendo um desafio. Aí tem mais alguns detalhes, né, de como é calculada a parte da variação da despesa. Então, assim, o mais adequado seria você pegar toda a série do ano anterior, trazer a valor de junho, né, e aí calcular. Só que não é exatamente isso que eles vão fazer. Eles vão fazer uma conta que eles vão pegar a variação das receitas entre julho do ano anterior e julho do ano corrente. Então, vou pegar o ano passado, vou misturar 2 anos na conta, descontar a inflação. Então, assim, não faz muito sentido, né? E aí falar, mas de onde eles tiraram todas essas ideias? Eles tiraram isso, gente, de provavelmente fazendo a conta do que ia dar mais dinheiro no próximo ano. É claro que isso pode mudar nos anos seguintes, mas isso a ciência política nos ensina. A classe política sempre pensa no curto prazo. Então, foram feitos aí alguns, vamos dizer, uns
umas gambis, né, umas belas gambiarras para conseguir gastar mais. E aí, gente, um ponto muito importante é a questão da flexibilização da meta do resultado primário. Então, o que eu falei lá no último episódio? Eles colocaram uma meta super ambiciosa e para fechar essa conta, né, para eles conseguirem essa diferença entre receitas e despesas ser positiva, eles vão precisar cobrir o buraco com receitas, né? Eles vão precisar arrecadar mais, então subir imposto, ou criar novo imposto, ou blá blá blá, sei lá o que eles vão inventar, né? Então esse era um grande problema. Só que agora o que eles fizeram? Eles mudaram a regra. Antes, né, vigente até agora por conta da lei de responsabilidade fiscal, se o governo não cumpria a meta de resultado primário, né, ele podia mudar várias vezes ao longo do ano, mas se ele não cumpria, isso era crime de responsabilidade fiscal, que é passível de impeachment. E mudou. Agora não vai mais ter isso. Agora é o seguinte, não cumpriu, vai ter que escrever uma cartinha ali, que nem o presidente do Banco Central, explicando por que você não cumpriu. E a única coisa que acontece é que no ano seguinte você só vai poder gastar 50% da variação da receita e pronto. E aí pros outros anos não muda nada. Então você não mexeu estruturalmente na questão pra frente e diminuindo a sua dívida, né? Você só deu ali, olha, não foi legal, tá? No ano que vem você vai sofrer um pouquinho, mas não muito. Ao invés de 70% vai ser 50% da variação. E aí segue a vida. Então assim, parece que se afrouxou. Então eles só vão colocar ali na LDO, né? Eu coloquei aqui essa meta, vai ser uma meta mesmo, né? Eu não sei se eu vou seguir a meta, o que eu vou fazer, né? Se eu não vou seguir, se eu vou seguir ou não. Eles colocaram um ano a mais, mas o que adianta, né? Se assim, ela é pouco binding, né? Não tem muito o que vai acontecer se o governo acabar não cumprindo essa meta. Então parece a meta começa a ser aquela meta que dobra a meta, que esquece da meta depois. Então é isso, eu acho que assim, tem algumas questões bem importantes de serem que podem ainda ser modificadas pelo Congresso, como essa parte. Tem algumas questões que ainda estão em aberto, né? Então é difícil saber se dá pra alterar a meta lá no PLDO pra escapar, tipo, não ter punição nenhuma, né? Mesmo esse 50%. Então assim, mas e se quando... Porque primeiro vem a PELOA, né? Que é até o meio do ano. Depois a PLDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela só é aprovada até o fim do ano. E tem um incentivo ali pro Congresso, pra todo mundo, pra classe política, resolver. Mudei a meta aqui, gente. Eu não cumpri, mas eu mudei, tá? Eu falei que eu ia fazer 1% de superávit, eu mudei pra 1% de déficit. Então tá tudo bem, tá? Então eu não vou diminuir aqui pra 50% das minhas receitas que eu vou gastar no ano seguinte. Então assim, meio esquisito, né? E aí tem a questão aqui, né, importante de mínimo de saúde, educação, de emenda parlamentar. Esses mínimos, né? Isso voltou. Você voltou com todos esses mínimos no sentido de que a despesa vai continuar crescendo, não tem aquele limite sobre o total das despesas ali, né? Tem um limite, mas como a gente falou, é meio que marromeno, né? Como é que você vai conciliar isso com todas essas despesas crescendo acima, né? Desse 2,5 e tudo mais, né? As despesas individuais vão poder crescer. E aí, até onde isso vai, né? Acaba virando uma bomba relógio. E, bom, a questão do arcabouço, né? Cadê o arcabouço? Cadê o que a gente tá olhando pro longo prazo? Que foi muito falado, né? Revisão de programas, de subsídios e etc. Como é que a gente tá olhando pra sustentabilidade da dívida no longo prazo? Também não tem. Então, acho que assim, qualquer regra é melhor que nenhuma regra, porém, né, ainda tem bastante coisa que ficou no ar, que pode ser aperfeiçoado pelo Congresso, pode ser que não. Tem riscos, dá pra ser pior? Dá pra ser pior, né? Mas acho que faz parte aqui falar aqui do que poderia melhorar e esperar que isso chegue ali nos ouvidos do Congresso. Então, se você é terraceiro, envia para aquele seu amigo no Congresso para ele ouvir aqui. Passa meu zap, a gente conversa. No episódio 359, de nome O que vem no pós-teto, o Vitor colocou na mesa de maneira bem detalhada o que poderia representar fragilidade no novo arcabouço fiscal a partir do momento em que ele fosse divulgado, né, na íntegra e tudo mais. Vale ouvir para saber esses detalhes de maneira mais aprofundada, mas em resumo, seriam 2 esses pontos, principalmente. Precisar de dados muito otimistas para funcionar e poder mudar de maneira relevante a qualquer momento, ou com uma mínima mudança de nome, por exemplo, chama de investimento, que aí não teria limite para gastar, alguma coisa nessa direção. Olhando para a regra do modo como ela foi colocada para o legislativo, o primeiro aspecto do otimismo, ele é complexo porque demanda um aumento na casa de 150 bilhões de reais em arrecadação até 2024 para de fato funcionar. E sobre o segundo ponto, estão basicamente 20% das despesas que entram no terreno das exceções, o que já poderia de fato acontecer no teto de gastos, mas se ele, que tinha maior rigidez em termos legais por ser uma emenda constitucional, não conseguiu não ser implodido por essas exceções, imagine a ideia atual, que é um projeto de lei. Em todo caso, para além de todos os pontos de atenção trazidos com detalhes pela Raquel,
A grande sacada em termos de previsibilidade é a seguinte: não é preciso ter uma regra extraordinariamente boa, mas é necessário que a regra nota 6 seja seguida. Ser previsível significa que os agentes econômicos conseguem tomar decisões de investimento levando em conta os gastos do governo. E essa previsibilidade vai pelo seguinte caminho: se sabemos de antemão o quanto o governo pode gastar a mais no máximo e no mínimo em termos reais ao longo do tempo, e houver confiança de que esse intervalo será respeitado, mesmo que seja o tempo todo positivo em termos reais, isso significa que o custo de financiamento do Estado será conhecido. Vale sempre lembrar, do plano real até o teto de gastos, o crescimento médio anual da despesa do governo foi de 6% em termos reais. Essa regra nova, com todos os detalhes e complicações, limita esse crescimento a 2,5% reais no cenário de maior crescimento possível da receita e coloca em 0,6% real o crescimento mínimo, né? De novo, vale ressaltar. Isso é como o executivo propôs para o legislativo. Regra na mesa agora é ver que tipo de coisa será adicionada pelo legislativo. Geralmente espera-se, nesse tipo de processo, que as possibilidades de gasto adicional apareçam agora, o que tende a tornar a regra ainda mais frágil, ou, em bom português, mais gasto ainda poderá ser permitido. Haver duas questões essenciais de agora em diante: o que será aprovado no final das contas, a ambiente político favorável para aprovação, segundo casos de análise e acompanhamento da política como a Arco Advice sinalizam, e, é claro, o importantíssimo e indispensável como a regra será seguida em termos práticos. Se for bem parar para pensar, é exatamente isso que as expectativas de inflação ainda não estão ancoradas significa. Até que de fato sejam colocadas na mesa as ferramentas aprovadas pelo legislativo e essas sejam de fato seguidas, estaremos em um perigoso campo aberto em que tudo pode acontecer. Inclusive temos uma regra que não serve para nada. Aí, caríssimos e caríssimas, não adianta brigar com o termômetro dos juros quando ele apontar a febre da recessão econômica. Pensou em ter um conteúdo do Terraço Econômico associado à sua marca e sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos? Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Conteúdos em texto, vídeo, áudio, posts de divulgação e parcerias. Tudo isso alinhado para amplificar seus resultados e com a qualidade de quem tem compromisso com você. Gostou? Nos chame porque juntos faremos acontecer. Arthur, enquanto o mundo desenvolvido deve passar por algum nível de crise, os países emergentes, sobretudo os BRICS, devem sofrer menos e até escapar da crise. Pelo menos isso é o que foi trazido recentemente em uma análise que foi discutida na Bloomberg. O que isso quer dizer? Então, sobre os BRICS, eu acho que vale muito mesmo a gente repercutir essa fala que foi dita, né, no podcast da Bloomberg, né? E só recapitulando, né, contextualizando um pouco, o Caio adiantou, mas foi falado que os BRICS, né, os países emergentes ali que formam os BRICS, eles sofreriam menos do que os países desenvolvidos numa eventual crise, né? A gente tem falado aqui nos episódios anteriores, eu não participei, mas eu ouço todos, de uma desaceleração global, toda essa questão de aumento de juros, né, de problema bancário nos Estados Unidos, Europa desacelerando. Então, se a gente falasse de uma crise aí que está próxima aí de 23, 24, se ela vier, o ponto lá do podcast da Bloomberg é que os países emergentes, representados aqui pelos BRICS, eles sofreriam menos. Aí tem uma série de motivos. Aí eu vou entrar em alguns pontos que eu gostaria de tratar aqui, mas tem uma série de motivos. Em primeiro lugar, a gente fala de BRICS, né, que a gente fala de países emergentes, lembrando que BRICS é Brasil, a junção, né, as primeiras letras, né, de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né, South Africa. Mas eu acho que essa junção é uma junção válida no momento ali de você juntar essas forças, e realmente esses 5 países representam mais do que o G7, né, do que os países mais desenvolvidos do mundo, então mais de 30%
30%, até 2030 é esperado que eles representem mais de 50%, e aí, óbvio, com um crescimento muito forte de China e Índia, mas eu diria que as semelhanças quase param por aí. Eles são países emergentes, que têm buscado maior protagonismo, né? O próprio Lula tem falado, nas últimas falas dele, de ter uma moeda comum para as trocas entre os BRICS, e não usar mais o dólar. Ele já tinha falado de não usar o dólar em outros locais, né? Mesmo aqui no Mercosul. Você aumentar o protagonismo e aumentar o poder de barganha ali dos BRICS. Então, agora saiu essa semana também sobre os BRICS abrirem para que outros países entrem nesse grupo. Já tem 19 países que querem entrar nesse fórum aí, que é como se fosse um contraponto ao G7, né? Então, são países emergentes, mas que têm aí como eu falei, uma força econômica e mais de 2 bilhões aí, mais de 2 bilhões e meio de pessoas só nesses países. Mas é o que eu falei, aí só voltando, as semelhanças quase param por aí. Então, cada um tem os seus problemas, cada um tem suas virtudes. Então, no caso do Brasil aí, o Brasil tem contribuído negativamente para esse crescimento, esse aumento do PIB. Então, o Brasil passou pela crise de 2015-16, passou pela Covid, né? Então, a gente está praticamente com a renda per capita aí parecida com 2013, 2014. Então, como eu falei, né? Tem questões fiscais, um monte de questões internas, tem um mercado interno pujante, tem commodities, né? Tem auxiliado, mas não tem contribuído tanto para o crescimento. China tem uma desaceleração forte aí, né? A gente está com uma meta aí de 5% de crescimento anual, já foi mais de 2 dígitos, mas tem a questão de quase nenhuma democracia ali, você tem questões internas, poucos produtos, né? Funcionalidades ocidentais ali disponíveis para os chineses. Índia, né? Não sei se vocês viram essa semana, né? Nos dias anteriores, passou que a Índia deve ultrapassar a China como maior população mundial, né? Passar de 1 bi 200. Então, já tem essa questão populacional, muita gente, um mercado de trabalho muito grande, mas um monte de outros problemas, né? De saúde, problemas ali de infra mesmo que a Índia não tem. A Rússia, nem precisa falar, né? A Rússia imersa aí numa guerra com a Ucrânia, com um monte de embargos aí, né? De problema de exportação de petróleo, né? Exportação de energia. Mesmo que não foi tão atingido como as pessoas imaginavam, como o mundo imaginava, ainda assim é um problemão, né? A Rússia tem decrescido, né? Tem tido algumas restrições localizadas aí por causa disso. E a África do Sul, com um monte de problema também interno, mas comparado a outros países da África, tem crescido relativamente bem, tem um governo um pouco mais democrático, algumas instituições melhores do que comparativamente a outros países africanos. Tem saída para o mar, né? Ali tem uma série de portos, né? Então tem uma certa infra melhor do que os países ali em volta. E eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente fala de BRICS, por que eles... e aí eu acho que esse é o ponto, né? Por que eles podem, que é o ponto lá do podcast da Bloomberg, por que eles podem lidar melhor com a crise do que os países desenvolvidos? Porque eles, na maioria, são exportadores de commodities. A China, acho que tem um pouco dos dois, exporta muito, mas importa muito também. Então, o Brasil, exportador de commodities, todo mundo conhece. A Rússia, exportador de energia, né? Tirando a questão dos embargos, né? Essas questões tudo que foi impedido ali por causa da guerra com a Ucrânia. A Índia também, né? Tem um mercado ali muito pujante, a parte de tecnologia muito forte, né? Empresas ali muito fortes. E a África do Sul, muito parecido aí com o Brasil, com a parte de commodities e tal. Então, no momento ali de desaceleração, óbvio que perde, mas não perde tanto porque a parte de exportações ela é mais forte. Então, esse talvez estaria um motivo. E eu acho que no final, esses problemas internos acabam minimizando a chance de um contágio geral ali, Você vê, a própria crise de 2015 e 2016 foi em origem praticamente interna do Brasil, né? Questões fiscais, questões políticas. Então, eu acho que tá aí um pouco da explicação, não toda, mas um pouco da explicação porque os países dos BRICS sairiam melhor numa crise global aí que tá se avizinhando, mas não é confirmado, mas sairia melhor do que os países desenvolvidos, que tem toda uma questão de juros, né? Como é o caso dos Estados Unidos, Europa, Inglaterra, mas essa questão essa plataforma de exportações que existe, né? E a questão do mercado interno assim, não é tão forte quanto na Europa, nos Estados Unidos, ele tem uma resiliência um pouco maior. Não acho que isso é definitivo, eu acho que tem questões internas que podem prejudicar de forma interna mesmo. Então, diferente da Europa e Estados Unidos, que tem instituições um pouco mais fortes e que garantem ali uma estabilidade, né? Um pouco parecido com a ideia de empresas nascentes, né? Empresas de crescimento, empresas estáveis. Então, é muito mais difícil você ter um problema muito grande na Petrobras, Vale, Ambev, coisas do
do tipo, do que ter uma empresa aí de crescimento, uma empresa tecnológica, que seria o lugar dos emergentes aqui, né? Então você tem um potencial de crescimento muito maior num país que cresceu menos do que um país que cresceu durante 50 anos. Então acho que tá um pouco aqui a lógica de um país emergente sofrer menos do que um país desenvolvido. Aí, como eu falei, acho que vale ressaltar muitas diferenças entre os BRICS. Eventualmente pode ter entrada de novos países nesse fórum, né, nesse comitê, né, como foi falado, mas eu acho que um pouco da resposta que foi falado lá no podcast da Bloomberg, que a gente repercute aqui, tem um pouco a ver da parte estatística de um país que cresceu menos, cresceu um pouco mais agora, e também da questão da própria formação ali da balança de pagamentos, a balança de exportação. Então tem essa parte de commodities muito mais forte nos países emergentes. Uma curiosidade que talvez você não saiba, embora quando ouvimos falar sobre países emergentes, logo associamos rapidamente ao Brasil, por um viés doméstico clássico, a gente mora aqui, né? A gente vive aqui. Tô falando isso porque uma parte imensa da audiência mora no Brasil, mas caso você more fora, muito obrigado, repasse aí para a comunidade brasileira aí fora. Enfim, né? Pequeno parênteses aqui. A nossa representação dentro desse grupo, o Brasil representado dentro do grupo dos emergentes, não é tão relevante assim. Usando como proxy o índice MSCI Emerging Markets, perdão, isso em inglês foi meio enferrujado, no dado atualizado para março de 2023, aliás, se você quiser procurar direitinho, MSCI Emerging Markets, ok? Só para ficar fácil, que ficarmos todos na mesma página. Segundo os dados mais atualizados, que são os de março de 2023, o Brasil tem o peso no índice de emergentes de 4,87%. Para se ter uma ideia, nesse mesmo índice, a China pega uma fatia de 32,66%, Taiwan representa 15,23%, a Índia corresponde a 12,97%, Coreia do Sul é uma fatia de 11,92% e todos os outros países juntos do índice fecham 22,34%. Ou seja, os emergentes representam um mercado forte, mas não temos uma relevância tão grande assim. Então, dizer é a vez dos emergentes não significa necessariamente dizer é a vez do Brasil. Dos BRICS, inclusive, Índia e China são os que mais se destacam no período recente. E apesar de estarmos bem posicionados como país hoje, por exemplo, em virtude da alta produção de commodities, de poucos riscos energéticos, geopolíticos e tudo mais, vale sempre relembrar, em países como o nosso, em que a sorte é abundante e o juízo absolutamente escasso, mesmo estando no grupo que o mundo está de olho agora, podemos sim perder bondes. É triste, mas temos de lidar com a realidade como ela é, se quisermos entender o mundo como funciona. Se você ouviu até aqui, mandem alguma das minhas redes sociais, em todas elas estou como Caio AUGSTOR, um emoji de ferramenta. Abraços para quem enviou o emoji solicitado no episódio 367. Bruno Millet, que mandou pelo Telegram, mandou o emoji do dinheiro e também do chapéu de formatura que a Fernanda pediu, então um salve duplo. José de Souza e também Thiago Gonçalves, ambos que enviaram pelo Instagram. Quer seu salve aqui? Só seguir essa regra que acabei de te contar, agradecendo a essa dupla dinâmica que abrilhantou o episódio 369 com suas análises. Muito obrigado, Arthur, e te aguardamos em breve. Muito obrigado, Caio, pelo convite. Para mim é uma honra, um prazer e um desafio estar substituindo a Fernanda e a Renata, que em breve, pela alegria dos terraceiros, elas vão estar de volta aí em breve. Eu vou aproveitar e ouvir os últimos episódios, apesar de não estar aqui, né, participando, eu sempre ouço os episódios, então eu vou participar aqui daquele negócio de mandar emoji, né, ver os engajamentos dos terraceiros. Então, mandem nas minhas redes, né, principalmente no Instagram, que é Arthur com TH, Arthur Solo com W no final. Mandem um emoji de caneta e papel, né, tem ali no finalzinho dos emojis, que representa aí a produção de conteúdo, né, quem nunca, né, desenhou ali num papel sulfite, numa folha de caderno, as linhas gerais do conteúdo que você vai produzir, seja artigo, vídeo, roteiro, o que for. Então, mandem pra mim esse emoji de papel e caneta, vou saber que você tá escutando aqui até o final. Muito obrigado. Quem sabe na próxima
nos próximos episódios. Já estamos no 369, que coisa, né? Então, quem sabe nos próximos eu tô aqui de volta. Obrigado, viu? É isso aí, pessoal. Mandem o emoji sim. Vou salvar, vou deixar tudo anotado aqui e mandar os salves pelo Arthur no próximo episódio da equipe. E também muito obrigado, Raquel, que tá sempre aqui com a gente. Te aguardamos na próxima semana. É isso, gente. Se você ouviu até aqui, você faz aquilo que a gente sempre combinou. Manda um emoji pro Caio Augusto. E é isso. Nos falamos na semana que vem. É isso, pessoal. Estamos cheios de emojis e cheios também de felicidade, porque assim sabemos que vocês ouvem mesmo e ouvem até o final. Importante sempre relembrar, estamos abertos para feedbacks de qualquer natureza, tanto nas redes do Terraço Econômico quanto nas das pessoas que deste podcast participam. Fica a dica. Gostou do que ouviu? Manda para alguém e vamos aumentar a base de pessoas que ouvem este glorioso podcast. Afinal de contas, é para você que nos ouve que produzimos tudo isso. Abraço pelas ondas sonoras, até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.